olha, no Ver Mais de hoje a gente está com os nomes mais escolhidos de cães e gatos no Brasil. Eu já falei que meu cachorrinho se chama Zeca. E o seu? Hã? Manda pra gente qual é o nome do seu pet. Será que dá pra fazer um ranking do Ver Mais? Só se você participar, tá? 988 18 19 38. E agora a gente vai saber como que os cães e gatos respondem, ou seja, como que eles reconhecem também os seus nomes. Será que eles reconhecem? Nós estamos conectados com o educador de cães, o André Bressan. Boa tarde, seja bem-vindo, André. Olá, Gi, boa tarde. Tudo bem? Um prazer imenso estar contigo novamente. Novamente, né? O André que tem, né, aquele ônibus maneiro que a gente mostrou aqui, né? Só de pets, bacana, mas o assunto hoje é outro. Os pets reconhecem os nomes, André? Então, Gi, esse é um ponto bem importante, né? No trato, no processo educacional dos tutores com os seus pets, a questão do nome. Essa é uma dúvida que acomete a maioria. Ele sabe, o Zeca sabe que o nome dele é Zeca? Ou não? Sabe? O Hércules sabe que o nome dele é Hércules e tal. O que acontece? Geralmente o nome é o som, o comando que eles mais ouvem ao longo da vida. Uhum. Que eles ouvem com maior frequência. Sim. O Zeca não chega lá para o vizinho dele, que é o Zeus, por exemplo, e conta: oi, e aí, Zeus, eu sou o Zeca, tudo bem? E tal. Eles não se apresentam dessa maneira. Mas ele reconhece que aquele som e aquele comando é um comando de quem se dirige a ele. Sim. Por conta do condicionamento. Sim. Então, se tu perguntar a minha opinião, é sim. Eles reconhecem os seus nomes. Mas não é para eles, mas para eles não tem essas semântica, silábica, fonética, enfim, igual o português, né? O Zeca não é o Zeca, a gente está dando exemplo do meu, mas é aquele som que ele escuta. O meu Zeca, quando eu falo Zeca, ele olha bem toda a vida, tá? Então aqui, ó, eu quero saber, quando filhotes, eles têm que fazer um treinamento especial para o nome, já condicionando um pouco melhor para eles responderem depois? Tem sim, Gi. A parte do nome, ela é uma questão que requer bastante cuidado. Principalmente no primeiro imprint, ali, que é o imprint social, segundo ao quarto, segundo ao quinto mês. Eles estão meio que descobrindo ao redor deles o mundo em volta Sim. e tal. O que eu costumo pedir para os meus clientes, né, para os tutores? Que o nome seja usado somente em situações positivas. Eu não associo jamais o nome com o negativo. Por exemplo, é errado tu chegar lá, o Zeca foi lá e fez uma arte, por exemplo, roubou um lanche de cima da mesa. Tu não deve ir lá. Zeca, não pode, não faz, tá errado, é feio e tal. Porque o nome, ele sempre tem que ter significado positivo. Ah, entendi. Para que quando eu necessite da atenção desse animalzinho, ele me responda de imediato. E seja uma coisa boa para ele, André, e não ruim. Eu fiz tudo errado. Zeca! Normal. Zeca, você pegou o chinelo, você... Não, mas ele era comportado, tá? Então não teve isso. Mas eu tenho uma curiosidade bem interessante, que eu acho que muita gente de casa deve ter também. O pessoal que adota adulto e de repente está trocando o nome, nem sabe o nome que ele tinha antes, lá, né? Quando vivia pelas ruas. Dá para mudar de nome também? Dá para fazer esse treinamento, André? Dá sim, Gi. É o seguinte, se eu pegar um animalzinho que tenha um determinado nome, né? O nome dele é A durante a vida toda. E aí lá com 5, 6 anos, seja por qual motivo da vida for, né, que são vários, ele mude de casa. E aí eu rebatizar ele para B. Se eu tomar os mesmos cuidados de quando filhote, e eu passar a chamá-lo de B, em um determinado tempo, ele vai associar que o B tem a mesma conotação do A. Não sei se eu me fiz entender. Sim, a gente conseguiu entender certinho. Então, quer dizer, é tudo uma questão de frequência, como você falou. Associar o nome, né, do seu pet, né, do seu cachorro, a gente está falando aqui de cachorro. O gato é um pouquinho diferente, André? Não, para esse ponto o condicionamento é muito parecido. Para essa questão do nome, muito parecido. Parecido. O que pega, Gi, o que pega, assim, para uma curiosidade sobre essa questão de troca de nome é que é o seguinte. É que ele não vai perder o comando do primeiro nome, entendeu? Tá. Uhum. Se uma pessoa eventualmente chamar ele pelo nome certo, mesmo que passe assim
Ah, o Zeca mudou de casa, saiu da casa da Gi e veio para casa do André. Eu rebatizei ele, ao invés de ser Zeca, vai ser Fred. Com um determinado tempo, ele vai me responder por Fred. Mas quando alguém chamá-lo de Zeca, Sim. ele continua reconhecendo Tá bom. o Zeca. Mas ele é o Ainda meu? continua sendo o nome dele. Mas ele não vai para sua casa, não. Só de visitinha na creche. Ô, André, rapidinho. Só creche. Rapidinho, o nome dos seus pets, não dos seus alunos, senão a gente fica o programa inteiro. Quais são os seus? Nossa, os meus? Hérculesinha, Valesca, Saravá, Preta, Pink, Amêndoa, acho que são esses. Acho que são esses. Tá Acho que são bom. esses. Tá bom, então, nosso ranking do Ver Mais. André, beijo no coração, viu? Tchau, tchau. Viu, gente? A imagem do André lá em Sara, né? O vento na janela atrás. Tem muito vento no sul do estado de Santa Catarina neste dia de hoje.